Bom, então o que é astrologia, né? Algumas pessoas confundem astrologia com astronomia. Qual a diferença? Como que a gente pode entender esse estudo astrológico? O que é o estudo astronômico? Então, vamos começar fazendo essa diferenciação. A astrologia e a astronomia na antiguidade eram a mesma coisa. Por quê? Porque os povos antigos, eles estudavam o movimento dos astros, eles estudavam o que estava acontecendo no céu e eles já atrelavam esses movimentos a acontecimentos também. Quando a gente entrar aqui na história da astrologia, a gente vai ver que ela traz essa, desde muito, né, pré-história, finalzinho da pré-história, já traz esse conhecimento de entender o céu, o movimento do céu, como algo que nos influencia. Quando a gente começa a ter um desenvolvimento da ciência, de observação, de pesquisas mais assim, com base científica que a gente tem hoje, a gente começa a dividir essa observação dos astros em uma observação que é só observação lá, funcionalidade daquele astro, o que a gente tem de característica naquele astro, e aí a gente tem a astronomia, e a astrologia se separa desse conceito científico, né? Se separa dessa ideia astronômica de estudar ali, por exemplo, o solo de Marte, de estudar a atmosfera, de estudar a gravidade, né? A astronomia estuda isso. A astrologia estuda alguns conceitos de movimento, de trânsitos, de coisas relacionadas à astronomia, mas trazendo para a nossa vivência, para o quanto isso nos influencia e como isso acontece, né, na nossa vida, de que forma a gente tem essa influência. Então, a astrologia ela se separa da astronomia. O astrônomo ele vai estudar o movimento dos astros, por exemplo, para entender a órbita de Júpiter, o funcionamento lá, o melhor momento para lançar um foguete que visa chegar a Marte, o que tem no solo de Vênus. O astrônomo vai estudar isso, ele vai estudar os aspectos físicos, né, dos astros e buscar esse entendimento científico desses astros. O astrólogo vai estudar o movimento desses astros, mas atrelando com a nossa vivência, com acontecimentos, com o nosso psicológico e com N outras coisas que a gente vai falar por aqui, né? Então, primeira coisa é distinguir essa diferença. Se a astrologia traz o conhecimento, então, do universo, dos astros, para a nossa vivência e para como isso nos afeta, então, como que funciona esse estudo, né? Como que a gente pode entender aqui esse conhecimento? Primeiro, a astrologia entende os astros como consciências que representam o processo evolutivo. Então, os planetas, os signos, né? O movimento que acontece entre esses planetas e esses signos são como consciências que vão representando o nosso processo evolutivo como ser humano, como humanidade, como sociedade, né? Então a gente vê certos trânsitos aí que acontecem, mudanças na sociedade. A gente olha para o céu, a gente olha para esses astros como esses processos de consciência. Consciência essas que no nosso mapa astral demonstram habilidades e desafios que temos nessa existência. Então, dependendo de como essas consciências estão no nosso mapa, a gente vai ter determinadas habilidades e determinados desafios. Por isso que a gente já quebra aqui aquela ideia de uma astrologia que define que você vai ser assim um assado. Você é aquariana, então você é conectado à tecnologia. Você tem tendências que esse signo de aquário aponta, né, mostra ali no seu mapa, mas você pode desenvolver tanto as habilidades aquarianas quanto os desafios aquarianos. É uma questão de consciência.
Então, é o quanto eu trabalho com essa consciência, eu lido com essa consciência na minha vida. E aí a gente já vai entrar aqui nessa relação. Quanto mais nos desenvolvemos, mais próximos chegamos de integrar as 12 principais consciências que representam o universo, os 12 signos do zodíaco. Então, é um processo de desenvolvimento, é um processo que eu vou amadurecendo e eu vou desenvolvendo essa minha capacidade. Por isso que a primeira questão que a gente já quebra aqui é que o mapa ele não vai te apresentar um modelo exato da sua vida. Ele não é um relatório do que você vai viver. Sabe aquela ideia de que tudo está escrito nas estrelas, está tudo predestinado? Não é um destino a ser seguido, que eu nasci aquariana e eu estou fadada a ser uma pessoa que trabalha com tecnologia, por exemplo. Eu tenho tendências e essas tendências vão me levar a determinadas escolhas. Eu posso escolher por a tecnologia, mas eu posso escolher inovar em outra área que não seja tecnologia. Eu posso escolher nem inovar, talvez eu decida ficar na mesma situação que eu estou, ou ter até pensamentos bem conservadores, mas eu tenho o lado, por exemplo, da busca de conhecimento aquariano. Então, eu vou ter determinadas tendências e a forma como eu lido com esse arquétipo, como eu lido com essa energia, é que vai dizer o que eu vou vivenciar dela. Por isso que sim, eu posso vivenciar a agressividade ariana e me tornar uma pessoa muito irritada, muito estressada, como eu posso vivenciar a capacidade de ação de Áries e me tornar um grande líder, e me tornar um esportista, e me tornar um atleta. Depende como eu guio essa energia. Então, a primeira coisa que a gente quebra aqui é que signos não são coisas exatas. Nada na astrologia é assim, fatídico, né? Tá ali escrito e vai acontecer daquela forma. Não, são tendências que nos levam a consciências. Como eu lido com essa consciência vai depender da forma como eu estou direcionando as minhas ações.